Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Então muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra sempre foi e sempre será a bússola, o leme, a direção para as nossas vidas. Quando nós meditamos na tua palavra, nós aprendemos o que precisamos fazer hoje, independente de estarmos, ó Deus, há tantos anos distantes daqueles que escreveram essa palavra. Na verdade, as necessidades, elas são muito parecidas, e continuamos sendo abastecidos pela tua vontade através dessa palavra. Que nessa noite, Pai, o ato que vamos proceder de consagrar novos diáconos e diaconisas para a tua obra e para a tua casa, tenha, ó Deus, essa mesma importância que teve, ó Deus, para a tua igreja quando os 7 primeiros diáconos foram consagrados ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Amém. Amados, a importância do ofício diaconal na vida da igreja local, assim como no caso da igreja primitiva, viu-se essa necessidade do ofício diaconal, ele tornou-se imprescindível na vida da igreja, e também em nossos dias não é diferente. A igreja local, ela não pode crescer, se desenvolver, fazer aquilo que ela precisa fazer, se não houver dentro dela pessoas que exerçam esse ofício diaconal, essa chamada de Deus na sua vida. Na igreja de Nova Vida, nós entendemos como de vital importância a função do diácono e da diaconisa. É algo, queridos, que transcende às vezes a nossa capacidade de perceber. Às vezes você chega na igreja, você não percebe o que está acontecendo, mas na verdade homens e mulheres de Deus chegaram antes, abriram as portas, iluminaram a casa de Deus. Lá embaixo eles ligam os ar-condicionados, eles vão para os postos, da entrada da igreja, da recepção, do cuidado, para receber as famílias. Enfim, esse trabalho é importantíssimo e nós não podemos desprezá-lo em hipótese alguma. Não apenas para o serviço de funções simples, e corriqueiras e diárias, como até mesmo a substituição eventual de um pastor nos seus impedimentos, seja por qual for o motivo. Na igreja de Nova Vida, o diácono ele tem um lugar de destaque, dentro da estrutura da igreja, porque na igreja de Nova Vida o diácono pode oficiar cultos, celebrar cultos tanto no templo quanto nos lares. Ele pode dirigir até mesmo uma congregação em caráter provisório, porque às vezes não tem um pastor para aquela congregação e é um diácono que vai fazer esse trabalho, como isso aconteceu na minha vida, como aconteceu há pouco tempo atrás com o diácono Almir, que estava dirigindo a congregação de Tribobó e hoje é um pastor ordenado, Ou seja, eu já vivi essa situação como diácono dirigindo uma igreja local durante alguns anos. Depois é que veio a minha chamada pastoral, o compromisso como pastor. O diácono também ele pode oficiar cerimônias de batismo,
Eu mesmo realizei alguns batismos quando estava lá na congregação, né, de Itaboraí, e eu era o pastor sendo diácono, e com isso eu celebrava alguns batismos nas águas. Celebrava também ceia. O diácono pode celebrar uma ceia? Sim, ele pode celebrar uma ceia. Liderar os ministérios da igreja local. Muitos dos nossos líderes de ministério, antes de serem líderes de ministério, foram diáconos na igreja e assumiram essa função de liderança de ministério. Somente, queridos, é vedado ao diácono a realização de casamentos com efeito civil, porque isso a lei não permite, né? É necessário que para a celebração de um casamento seja um ministro da igreja, né, arrolado em cartório com toda a documentação. Para isso precisa ser alguém que exerce o ministério pastoral da igreja. Mas todas as demais funções que um pastor exerce, afora essa, né, o diácono na igreja de Nova Vida, ele assume e exerce essas funções. Na igreja de Nova Vida nós entendemos que o diácono hoje, à semelhança de Estevão na igreja primitiva, pode ter um ministério cheio da graça e do poder de Deus. Assim como nós acabamos de ler, no versículo 8 diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É muito pequeno quando alguém entende que o trabalho diaconal se restringe apenas ao serviço de pequenas coisas na casa de Deus. Não, esses serviços incluem o trabalho diaconal. Mas se você olhar aqui, você vai ver no texto que esses homens foram separados para servir as mesas das viúvas, dos órfãos, daqueles que os apóstolos não estavam conseguindo alcançar, porque a igreja estava crescendo e eles elegeram esses 7 homens para ajudá-los nessa tarefa. Mas não obstante a isso, se você olhar para a vida de Estevão, você vai ver que Estevão não se limitou apenas a servir as mesas. Estevão se tornou um homem profundamente compromissado e levantado por Deus para fazer a obra de Deus, porque por intermédio dele grandes sinais e prodígios eram operados no meio do povo. E nós entendemos que o trabalho de Estevão foi tão grande a ponto de incomodar tremendamente o reino das trevas. E aí no versículo 9 diz: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria do Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, subornaram pessoas para levantar um falso testemunho contra a vida de Estevão. Sublevaram o povo e os anciãos, os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Olha só que coisa tremenda. Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo que eles não conseguiam contradizê-lo na palavra de Deus, então levantaram calúnia contra ele, para que ele fosse acusado de algo que ele não estava fazendo. E Deus usou a vida de Estevão poderosamente. O ofício diaconal, queridos, como objetivo de suprir as necessidades da igreja local, em plena harmonia com a visão da liderança da igreja, é um ofício imprescindível. Ou seja, o diácono junto com o seu pastor, no caso da nossa igreja temos um bispo, que sou eu, e sou um superintendente não só da igreja local, mas também das igrejas, né, da região aqui de São Gonçalo, o qual eu divido, né, essa tarefa de São Gonçalo, Niterói e arredores, né, com o meu amado bispo Ademir, amigo, companheiro. Somos 2 bispos aqui na região. Então nós temos como imprescindível, né, a ajuda dos diáconos no ministério da igreja local. A função diaconal, ela limita-se à igreja local, né? O diácono não é uma pessoa que serve em várias igrejas, ele serve na igreja local. Por isso a transferência de um diácono ou de uma diaconisa para outra igreja
não necessariamente vai fazer com que lá na outra igreja ele seja um diácono ou diaconisa, né? Não funciona assim. Isso vai depender do pastor daquela igreja necessitar e reconhecer a chamada diaconal desse diácono ou dessa diaconisa. Normalmente tem que se dar um tempo, porque o diácono ele não pode vir de outra igreja e ninguém o conhece naquela igreja e de repente ele chega como diácono. Isso não funciona bem, né? Normalmente a igreja começa a reconhecer: você é irmão e tal, você veio de qual igreja e tal, aí lá você exercia a função diaconal, e esse homem vai começando a se envolver, essa mulher vai começando a se envolver na obra de Deus ali naquela igreja local, e a palavra de Deus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Ou seja, se tem uma chamada, se tem um ministério, isso vai aflorar na vida desse homem, dessa mulher, independente da igreja onde ele esteja, e o povo vai reconhecer, e a liderança vai reconhecer no tempo certo, e com certeza essa liderança vai aflorar. Como alguém se torna diácono ou diaconisa na igreja de Nova Vida em Colubandê? Essa é uma pergunta que talvez alguns façam, né? Como é que é essa caminhada, né, de alguém que vai crescendo mais e mais até receber uma chamada para o ministério diaconal? Em primeiro lugar, se alguém quer ser diácono na igreja de Nova Vida, o primeiro passo é que essa pessoa tenha um profundo desejo de servir a Deus e de abençoar vidas, né? Porque se for só de receber o título, irmãos, isso não vai dar certo, né? Um profundo desejo de servir a Deus, abençoando vidas, se tornando uma bênção nas mãos do Senhor. O segundo passo é voluntariar-se, né, para o curso de obreiros. Ou seja, é necessário que a pessoa diz assim: olha, eu quero ser um obreiro, porque ninguém vai se tornar um diácono se antes não se tornou um obreiro, alguém que estava servindo junto com os diáconos na casa de Deus. Mas é só ser obreiro? Não, ele vai precisar conhecer a palavra de Deus. Por isso nós temos o CETEB. E ninguém pode se matricular no curso de obreiros que não esteja fazendo ou tenha feito o CETEB, que é o Seminário Teológico Básico que nós temos na nossa igreja, que é um curso completo, né, para quem quer conhecer as doutrinas e o pensamento da igreja de Nova Vida em relação à palavra de Deus. Mas aí parou por aí, pronto, fez o CETEB? Não. É necessário que esse homem, que essa mulher de Deus prossiga em querer conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Nós temos na igreja um instituto bíblico de preparação para líderes, né? Ou seja, a pessoa vai se tornar um diácono, vai se tornar um líder na casa de Deus, poderá estar pronto para assumir a função de um líder de ministério na igreja. Mas para isso é necessário que se matricule no Instituto Bíblico de Formação Ministerial e Liderança, que tenha terminado o curso ou que pelo menos esteja cursando o Instituto Bíblico. Por quê? Porque se vai ser um diácono da igreja, alguém preparado para se tornar um líder dentro da igreja, precisa ter esse conhecimento avançado do Instituto Bíblico, que são 2 anos e meio de estudo da palavra de Deus, né? Não é uma licenciatura, um bacharelato, né, em teologia, mas é um curso bem completo para quem quer liderar e se tornar, né, uma pessoa que vai abençoar vidas na casa de Deus. Após essa preparação, o candidato deverá, junto ao ministério diaconal que já existe, né, exercer a sua função, ajudando, apoiando o trabalho de um dos diáconos ou de mais diáconos, dentro de um ministério ou dentro do corpo de obreiros da igreja. O que vai acontecer? Como é que esses 13 irmãos e irmãs estão hoje aqui para serem consagrados ao ministério diaconal? Foi assim no estalar de dedos, né? Os pastores olharam para eles no meio da igreja assim, dizendo: vem cá. Não, não é assim. Os próprios diáconos e líderes de ministério fazem as suas indicações. Essas indicações é levado aos pastores comigo e fazemos uma análise de caso a caso, né? E vamos estudando por que cada um recebeu essa indicação. Uma vez feito isso, nós temos uma lista, né, de prováveis candidatos ao ministério diaconal.
Depois nós submetemos essa lista à apreciação de todos os diáconos, né, e líderes de ministério da igreja. Se não houver nenhum senão, se não houver nenhum contratempo, se não houver nada que desabone a conduta, a vida, a ética, enfim, a vida desse homem, dessa mulher, então ele é chamado para receber o convite de se tornar um diácono ou um diaconisa na igreja. Alguns, às vezes, recusam o convite, irmãos. Não porque não querem, mas às vezes estão vivendo momentos na sua vida que os impede de dedicar-se integralmente a essa obra, né? Às vezes é um momento que a pessoa diz, olha, agora no momento não, porque eu preciso me desincumbir, né? Como aconteceu com um dos convidados, que eu propriamente convidei. Ele disse, eu estou me desincumbindo, né, de alguns compromissos que eu tenho, para que eu possa servir com mais amplitude, com mais liberdade a obra do meu Deus, né? Então você veja como que é o processo, né? Não é simplesmente, vem cá você vai ser diácono. Não, irmãos. Existe um processo de conhecimento da palavra de Deus, existe um processo de envolvimento na obra de Deus, existe um processo de transformação da vida desta pessoa, porque a gente vem para a casa de Deus às vezes cheio de carrapicho, né? O Espírito Santo que vai começando a remover esses carrapichos e vai nos preparando para nós sermos uma bênção, assim como Estevão foi uma bênção. Mas eu digo a cada diácono, a cada diaconisa que já é e os que vão ser consagrados nessa noite, nós devemos lembrar que Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Estevão não foi apenas o diácono que recebeu um título através de imposição de mãos e da oração dos apóstolos. Não. Estevão se transformou no primeiro mártir da igreja, fazendo com que aquelas pessoas que estavam ali, que não tinham, né, desejo de servir a Deus, odiassem a Estevão. Os homens que se opunham à obra de Deus começaram a tramar contra a vida de Estevão. E não é diferente hoje. Quando você se levanta para servir a Deus, haverão pessoas usadas pelo inimigo, às vezes dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, que vão provar, que vão testar a sua chamada como diácono ou diaconisa. Sabe por quê, irmãos? Porque a luta ainda continua a mesma. Estevão era homem cheio do Espírito Santo, um homem temente a Deus. Se você olhar o texto que tem aí em Atos, quando fala da defesa de Estevão, eu te encorajo a pegar o capítulo 7 de Atos, se você nunca fez isso. Leia o capítulo 7 de Atos e se prepare para ver uma das defesas mais profundas do Evangelho, feita por um diácono da igreja. A primeira turma de diáconos da história da igreja produziu um homem da estirpe de Estevão. E cada diácono hoje, cada diaconisa, deve estar ligado a essa necessidade de ter qualidade na nossa vida com Deus e no nosso serviço ao Senhor. Porque diaconia significa serviço. Diaconia, o diácono é aquele que serve, é o significado da palavra diácono. Então não tem, queridos, pompa, não tem status, não tem posição bonita. O que tem é serviço, amor a Deus, amor à obra de Deus e amor às almas. Esse é o trabalho do diácono. Além disso, tem a qualificação que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, quando ele deu a qualificação dos diáconos, assim como também a qualificação dos bispos. Ele começa falando da qualificação dos bispos, depois ele parte para falar da qualificação dos diáconos a partir do versículo 8, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo começa a discorrer com Timóteo, seu filho na fé, que era um bispo da igreja. Paulo está orientando ele quais são as qualificações de um diácono. Semelhantemente, por que ele diz a palavra semelhantemente?
porque as qualificações, tanto para o diácono quanto para o bispo, são muito parecidas, muito parecidas. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, que não sejam pessoas gananciosas, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Cada homem, cada mulher nessa noite que vai ser consagrado ao ministério diaconal, já foi experimentado, já serviu a Deus ao lado de algum diácono ou líder de ministério, e recebeu a indicação desses diáconos e desses líderes de ministério como alguém que está pronto para servir a Deus. Alguns já são membros da nossa igreja há mais de 10 anos, tá? Não é aquela coisa do oba-oba, chegou, vem cá, vai ser diácono. Não. Nós entendemos que tem que atender às qualificações, nós entendemos que tem que ser capacitado pela palavra de Deus, e entendemos que tem que ter o testemunho de outros a respeito da sua chamada. Versículo 11: da mesma sorte quanto a mulheres, está falando as diaconisas, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé. Olha que maravilha, né? Justa preeminência, ou seja, vão ser pessoas que vão ser notadas na igreja e na sociedade. Por que justa? Porque dá o bom testemunho, porque faz aquilo que agrada a Deus, porque verdadeiramente serve a Deus. Então, a preeminência do diácono vem desse justo reconhecimento. Eu costumo dizer à igreja, digo também para os líderes da igreja, para os diáconos: eu não tenho o poder dado por Deus de fabricar diácono, eu não tenho o poder de fabricar pastor. Tem gente que acha que o bispo botar a mão em cima e orar, pronto, virou. Não é não, irmão. Na verdade, o bispo, ele só reconhece aquilo que Deus está mostrando que é. O bispo não tem o poder de fabricar nem diácono, nem pastor, nem líder de ministério. Na verdade, a função do bispo é apenas reconhecer aquilo que Deus já mostrou que é. Aqueles que são reconhecidamente pela igreja, os que alcançaram essa justa preeminência e muita intrepidez na fé. Alguns irmãos e irmãs, quando chegam à nossa igreja, vêm, né, com muita timidez, né? Às vezes não conseguem nem orar em público, irmãos. Alguns dos diáconos e diaconisas que vão ser consagrados nessa noite, quando eles chegaram na nossa igreja, se você dissesse assim, ó, eu queria que você fizesse uma oração. Se tivesse em público, ele ia avermelhar, amarelar, né? E não ia fazer, engasgar e passar para outro. Mas hoje não, hoje eles estão preparados para orar, estão preparados para visitar, estão preparados para aconselhar, estão preparados para consolar. No curso de formação do Instituto Bíblico, eles aprendem sobre aconselhamento pastoral, eles aprendem sobre as várias funções, né, que existem dentro da igreja para a vida de um diácono e de um líder de ministério, porque o curso é de formação ministerial e liderança, porque não adianta só ter um título, é preciso ser formado nessa pessoa um líder, alguém capaz de tomar a mão de outras pessoas e ajudá-las a caminhar. Essa é a função do diácono na igreja de Nova Vida. Em muitas igrejas, o diácono é apenas o porteiro da igreja, é apenas aquele que recolhe as ofertas, é apenas aquele que abre e fecha a porta da igreja. Mas na nossa igreja nós entendemos que o diácono é um líder de obreiros, pode se tornar um líder de ministério, e pode até mesmo numa situação de início de uma congregação,
fazer todo o trabalho que um pastor faz, até que essa congregação possa recebê-lo de tempo integral como um pastor. A Nova Vida entende que a mesma preeminência que teve Estevão, ao ponto de incomodar as trevas, o reino das trevas não estava podendo conter o ministério de Estevão. Nós entendemos que hoje a mesma coisa acontece com homens e mulheres de Deus que exercem o seu diaconato e que são uma bênção dentro e fora da casa do Senhor. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É o que eu espero para cada candidato que nessa noite vai estar recebendo a imposição de mãos. Eu tenho certeza, e esse dia foi preparado por Deus. Até bem pouco tempo atrás a gente não sabia qual seria o dia, e depois Deus colocou na agenda, no calendário da igreja. Nós marcamos agora no final do ano, né, essa data para acontecer, mas ela já estava no coração de Deus. Cada um que está aqui nessa noite, parentes, amigos, familiares, né, colegas de trabalho, eu tenho certeza que você foi convidado com muito carinho, com muito amor, por essa pessoa que hoje vai estar sendo investido de uma autoridade que não pertence a ele, mas que vem de Deus, através da vida desse homem, dessa mulher, que vai servir a Deus como diácono nessa igreja. Eu tenho em alta conta, eu tenho em alta consideração a vida de cada um dos nossos diáconos e diaconisas, porque são pessoas muito importantes para o projeto que Deus tem para a vida desta igreja. Esse ano nós estamos vivendo o ano da unidade. Os diáconos são como juntas, os diáconos são como um tecido conjuntivo na vida da igreja. Uma diaconia abençoada é uma diaconia que une o povo de Deus. É uma diaconia que de vez em quando apaga alguns incêndios ali e acolá, que tem sempre uma palavra de ânimo, de estímulo, de encorajamento e de sabedoria, para às vezes apagar o incêndio em alguns corações que ainda não estão preparados para entender alguma coisa ou outra que esteja acontecendo na vida de alguém ou dentro da casa do Senhor. Uma coisa eu sei, e a vida desses homens e mulheres de Deus foi separada por Deus para ser uma bênção e para alcançarem tudo aquilo que a boca do Senhor o disse. Não é o que a minha boca está falando, mas é aquilo que a boca de Deus está falando sobre a vida desses homens e dessas mulheres. Eu encorajo, né? Se você almeja o diaconato, assim como a palavra de Deus diz, Paulo falou, quem almeja ao episcopado, excelente obra almeja. É porque você quer tornar-se um abençoador de vidas. Comece a trilhar o caminho, seja um instrumento nas mãos de Deus. Prepare-se para tornar-se um obreiro, um diácono, um líder e quem sabe futuramente um pastor. Eu nunca, na minha trajetória com Deus, determinei tempo, nem data, nem hora do que Deus queria fazer na minha vida. Apenas abri o meu coração e disse, Senhor, seja feita a tua vontade, no teu tempo, na tua vontade, no teu querer, no momento certo. E as coisas foram acontecendo. Cada momento da minha vida, como obreiro, como líder da juventude, como diácono, como líder dos casais, como líder do ministério de ensino da igreja, como responsável pelos funcionários da igreja, como comprador da igreja, e até quando dirigi um caminhão da igreja, e até quando comecei fazendo a faxina da igreja, eu vivi cada um desses momentos como um momento do chamado de Deus na minha vida. Não tem que marcar data nem hora, mas no calendário de Deus já está tudo marcado. É por isso que eu digo que nessa noite já estava marcado no calendário do nosso Deus. Apenas oramos, pedimos direção a Deus, me reuni com os pastores
Até o pastor Derossi participou, né, dessa reunião que fizemos, quando nós estudamos cada candidato em oração, em temor e tremor diante de Deus, porque nós sabemos da importância desse reconhecimento e dessa chamada na vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs.